E aí, galerinha do meu YouTube, trouxe aqui mais um vídeo top pro nosso canal Inequação Trigonométrica. Se inscreva no canal, deixa aquele like, clique no gostei, compartilhe. Me siga no Instagram, @Prof. Rodrigo Samir. Vamos disseminar conhecimento. Vamos embora, galera. Para a gente entender inequação trigonométrica, primeira coisa que você tem que ter em mente é decorado a tabela dos ângulos notáveis, que são esses ângulos aqui que você encontra lá no triângulo retângulo, ou seu triângulo equilátero, certo? Então, fazendo com as relações trigonométricas lá, chegamos a essas frações aqui, beleza? Então, é importante você memorizar essa tabela, tem até uma musiquinha para memorizar, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2, entendeu? A tangente, aí continua a música. Se vocês quiserem, comenta aí que eu boto o link de um vídeo só ensinando essa musiquinha, beleza? Memoriza isso aqui. Tu não faz nenhuma questão desse conteúdo, nem do anterior de equação trigonométrica, se não souber a tabela dos ângulos notáveis. Tu tem que saber isso de cor, beleza? Segunda coisa que você tem que saber, a simetria do plano cartesiano, do ciclo trigonométrico. Um ângulo aqui, ele tem sua correspondência nesse ponto, que é igual a 180 menos esse ângulo. Tem uma correspondência nesse ponto aqui, que seria 180 graus mais esse ângulo. E tem uma correspondência nesse ponto aqui, que seria 360 graus menos esse ângulo. Beleza, galera? E também nós temos o nosso ciclo trigonométrico. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, sempre escrito no sentido anti-horário. 0, 90, 180, 270, 360. Cada quadrante eu acrescento exatamente 90 graus. Por isso que é 0, 90, 180, 270 e 360. Lembre-se que esse eixo horizontal é o eixo dos cossenos, aí tem aquele macete com sono deitado. E esse eixo vertical é o eixo dos senos, aí tem aquele macete com sono deitado, eixo horizontal, sem sono em pé, eixo vertical. Beleza, pessoal? E lembre-se sempre de saber memorizado cada valor em graus convertido para radianos. Para você que não se lembra, se lembre que π radianos vale exatamente 180 graus. Vocês vão utilizar direto nas questões, todas as questões que vocês forem fazer, as respostas em 99% delas, vestibular, concurso militar, Enem, vai estar sempre radianos. Então é importante você saber como converter de graus para radianos. Beleza, pessoal? E temos que saber também as suas correspondências. Como assim? Vamos lá. Um par ordenado é sempre x, y. Só que x não é o eixo horizontal, então aqui vai ser o nosso cosseno. Y não é o eixo vertical, então aqui vai ser o nosso seno. Então, todo par ordenado no ciclo trigonométrico, ele vai ser representado por cosseno, vírgula, seno. Ou seja, cosseno de 0 graus. Quanto é o cosseno de 0 graus? 1. Seno de 0 graus? 0. Cosseno de 360 graus? 1. Seno de 0 graus? 0. Cosseno de 90 graus, 0. Seno de 90, 1. Ah, professor, então o primeiro elemento vai me dizer o cosseno do ângulo e o segundo elemento vai me dizer o seno do ângulo? Sim, é sempre assim nesses 4 pontos importantes. Beleza? Agora vamos para as questões. Vamos embora. Questão 1. Atenção, meu povo. Resolva as inequações abaixo para x entre 0 a 2π. O que significa isso? Significa dizer que o x está... Significa dizer que o ângulo que eu vou achar, ele tem que estar no intervalo de 0 graus a 360 graus. Ele tem que estar nesse intervalo. Então, vamos lá. Ele quer saber qual é o x, quais são os ângulos em que o seno é maior ou igual a 1/2. Ora, 1/2 está exatamente aqui, ó, na metadinha, ó, 1/2. Professor, por que aqui?
Porque o seno é sempre no eixo vertical, por isso que é aqui. Então, galera, você fazendo a correspondência, vamos aqui se lembrar qual é o ângulo cujo seno é o meio. Olhe para cá. O seno vai dar o meio, é qual ângulo? 30 graus. Só que eu não boto 30 graus, né? Eu converto para radianos, que vai dar quanto? Π sobre 6, certo? Vou fazer também a correspondência aqui, ó. Aqui a gente diz que pela fórmula da simetria é 180 menos o ângulo. Então aqui vai ser 180 menos 30, que é quanto? 150 graus. Que passando para radianos, né, é a mesma coisa que 5π sobre 6. Beleza, galera? Então vocês têm aqui os dois valores em que o seno vai dar 1/2. Só que aqui ele quer, além dos valores que dá 1/2, os valores que são acima de 1/2. Ou seja, todos esses valores aqui de cima, ó, todos eles possuem um seno maior do que 1/2. Então a solução dessa inequação vai ser assim, ó. Vamos aqui comigo. Solução da inequação: x pertence aos reais, que pode ser qualquer número. Só que qual é a condição? O x ele vai ser maior ou igual a π sobre 6, né? Ele tem que ser maior ou igual a 30 e menor ou igual a 150 graus. É nesse intervalo aqui. Então, menor ou igual a 150 graus. Sempre as soluções você colocará em radianos. Professor, por que tem que botar menor ou igual nos dois? Porque na inequação, ele não pede só os valores que têm um seno maior do que 1/2. Ele pede também os valores que possuem o seno igual a 1/2. Então, você inclui esses dois ângulos aqui, como também esse intervalo, esse arco superior. Beleza? Muito fácil. Vamos aqui agora. Cosseno de x menor que 1/2. Vamos se lembrar da tabela. Qual é o ângulo em que o cosseno vai dar 1/2? Vamos lá. Olhando para a tabela, qual é o ângulo que o cosseno dá 1/2? 60. Ou seja, vai ser esse ângulo mais ou menos aqui, ó. 60. Só que 60 convertendo para radianos é quanto? Π sobre 3, certo? Só que você pensa, eu não quero o seno, agora eu quero o cosseno. Então vai ser aqui, ó, exatamente aqui o meio. Só que ele quer os valores em que o cosseno vai dar menor do que o meio. Então, pessoal, menor do que o meio, ou seja, são todos esses valores aqui, ó. Todos esses valores aqui, todos esses ângulos aqui de vermelho têm um cosseno menor do que o meio, todos eles. Então, começando desse ponto e parando aqui, nós temos todos esses ângulos têm um cosseno menor do que o meio. Mas esse ângulo aqui é quanto? Vamos aqui para a simetria. A simetria diz que esse ponto lá de baixo é 2π menos alfa. 360 graus menos alfa. Mas quem é o nosso alfa? 60. Então vai ser 360 menos 60, que vai dar 300 graus. Que é a mesma coisa que 5π sobre 3. Beleza, galera? Então acaba a nossa questão aqui, ó. Solução: x pertence aos reais. Só que o x ele tem que ser maior do que π sobre 3 e menor do que 5π sobre 3. Tem que estar nesse intervalo. Então o x tem que ser maior que π sobre 3 e menor que 5π sobre 3. Professor, por que não bota menor igual? Porque menor igual é se eu precisasse incluir esses dois ângulos aqui. Ele não pede para incluir. Ele pede justamente os ângulos em que o cosseno dá menor do que o meio, não os que dão o meio, beleza? Por isso que eu não conto com eles, eu tenho que contar só os ângulos que estão nesse arco que eu determinei aqui, certo, galera? E para finalizar essa última aqui, ó, seno igual a raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que dá esse seno, meu povo? 60 graus.
Então vai ser aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, né? O seno vai ser isso aqui, ó. 60 graus. 60 graus é quanto, pessoal, em radianos? Π sobre 3. Fazendo o nosso ângulo correspondente aqui, pela simetria, esse ângulo daqui é quanto? 180 menos alfa. Então vai ser 180 menos 60, que é quanto? 120 graus. Que passando para radianos é 2π sobre 3. Ele quer saber quais ângulos possuem o seno menor do que isso. Quais são os ângulos que o seno é menor do que isso? Ou seja, vai ser os ângulos em que o seno vai dar menos do que isso. Então é desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ó. Ele quer saber isso. Quais são os ângulos em que o seno vai dar menor do que esse valor. Então é só esse povo aqui de baixo. Então a solução seria assim, ó. X pertence aos reais, tal que x é menor do que 2π sobre 3 e maior do que π sobre 3. Não, galera, tu não pode fazer isso, porque aqui foi uma pegadinha para vocês. Esse intervalo aqui é esse de cima, é esse intervalo aqui de cima, que vai de π sobre 3 até 2π sobre 3. Não é o que eu quero. Então, nesse caso, eu vou ter que separar a solução em dois intervalos reais, tá? Então, vamos separar em dois intervalos. Vamos lá. Eu vou considerar aqui 0 graus, aqui 2π. Então, qual vai ser o primeiro intervalo? De 0 a π sobre 3, certo? É o primeiro intervalo. Então, x vai ser maior ou igual a 0 e menor do que π sobre 3, certo? Ou porque ou significa união. Eu estou unindo uma solução com outra. Agora vamos para a segunda solução. O ângulo tem que ser maior do que 2π sobre 3 e menor do que 2π. Então o ângulo vai ter que ser maior do que 2π sobre 3 e menor do que 2π. Então esse é o intervalo, essa é a solução correta da nossa inequação. Eu separei em duas partes, porque é impossível você fazer com um intervalo só, contemplando isso aqui. Não dá. Porque se você fizer aquele intervalo que eu apaguei, que foi a pegadinha, eu vou estar dizendo que a solução é isso. Porque o intervalo que eu botei inicialmente é de π sobre 3 até 2π sobre 3. É isso aqui. Ou seja, não é a resposta. Por isso que eu tive que separar. Beleza, galera? Obrigadão. Deixa aquele like, comente e curte. Valeu, galera massa.